Menina, a gente sempre acha que tá preparada para um negócio desse, né? Eu achava que eu tava preparada, mas não me deu uma senhora diarreia depois que eu tentei dar o. Pois é, essa história ela aconteceu ano passado. E até então eu nunca tinha ficado com nenhum homem pra fazer pelas portas dos fundos. Nunca. E pra ser bem sincera com vocês, eu tinha muita curiosidade, mas eu nunca tinha ficado com algum homem que me passasse essa confiança de tentar. Até porque eu acredito que pra você que vai fazer pela primeira vez, você tem que ter uma confiança na pessoa e tudo, porque é um negócio mais sensível, tem que ter paciência. Então eu tinha curiosidade, mas nunca tinha feito porque eu não tinha encontrado um homem que me passasse essa confiança, essa segurança de tentar. Ok, até que eu tava ficando com um rapaz, e a gente já tava ficando há algum tempo. Só que assim, eu gostava dele, mas eu não tinha vontade de namorar com ele, não tinha assim aquele interesse de ter um relacionamento sério. Assim como ele também não tinha interesse de ter um relacionamento sério comigo. Então, desde o início, nós éramos muito claros um com o outro com relação ao que a gente queria e o que a gente não queria. Então a gente já sabia que o que nós tínhamos era só um negócio casual, só um negócio de vez em quando, e que não tinha nada sério de nenhum dos lados. Só que ele era um cara muito bacana, ele era um cara muito legal, ele era muito paciente e tudo. Então eu comecei a pensar, eu acho que eu vou tentar com ele, porque ele sempre me tratou muito bem, sempre foi muito paciente e tudo. Era uma coisa que eu tinha muita curiosidade para ver como é que era. E aí eu comecei a entrar nesse assunto com ele, né? Porque ele nunca tinha falado nada pra mim, ele nunca tinha pedido, nunca tinha perguntado nada. Então eu comecei a entrar nesse assunto pra saber se era uma coisa que também ele queria, porque não adiantava só um lado querer, né? Mas também é difícil o homem não querer, né, gente? E aí comecei a puxar esse assunto com ele. Ele falou que ele gostava e tudo, mas que ele nunca tinha falado nada pra mim porque eu não tinha demonstrado interesse. E ele não queria me pressionar nada. E aí eu fui e falei pra ele, né, que eu nunca tinha feito, mas que eu tinha curiosidade, só que eu tinha medo, né, porque, enfim, podia doer, podia machucar. E aí ele falou que se eu quisesse, que a gente poderia tentar e que ele iria com a maior paciência, com a maior calma do mundo. Ok. No dia que nós fomos ficar juntos, realmente, ele foi muito paciente, ele foi muito delicado, ele fez assim de tudo um possível para que eu não sentisse nada assim de desconforto, de dor, mas é impossível, né? Você tá nervosa. E acabei sentindo um pouco de dor, um pouco de desconforto, mas ok. Desse dia eu fui para casa, isso foi de tarde que nós ficamos juntos, aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir um negócio assim, minha barriga parecia que tava rolando tudo aqui dentro, comecei a sentir um desconforto muito grande na barriga. E aí eu fui no banheiro porque eu comecei a perceber que eu estava com vontade de ir no banheiro. Menina, quando eu abri a porta do banheiro, não deu nem tempo de eu descer o meu short, o negócio já foi saindo, parecendo que eu estava fazendo xixi. E eu não estava fazendo força nenhuma, só estava saindo. Aí eu sentei no vaso, manas, parecia que estava saindo água de dentro de mim. Juro pra vocês. E eu não tava fazendo força, só tava sentado o negócio saindo. E aí eu comecei a me desesperar, porque eu falei, não é possível, eu fiquei larga, fiquei frouxa. Minhas pregas sumiram, não consigo mais controlar. Eu comecei a ficar desesperada por conta daquilo. Até que parou, né? Fui, tomei um banho e tudo. E aí deitei na cama, passou mais uns 40 minutos, eu comecei a sentir a dor na barriga de novo. Aí fui pro banheiro e, gente, não dava. Teve um momento, teve uma vez que não tava dando tempo de eu chegar no banheiro, que eu simplesmente estava me sujando, porque parecia que tava saindo água. Aí eu comecei a me desesperar. Eu falei, não, preciso ir no hospital, porque alguma coisa aqui não tá normal. E aí eu fui pro hospital, né? Cheguei lá, eu tive que contar a verdade pro médico, porque se você tá com problema, você não pode mentir pro seu médico, você tem que falar a verdade. Tem que falar o que aconteceu para ele poder entender o que fazer. E aí cheguei lá, contei pro médico o que tinha acontecido, morrendo de vergonha, mas graças a Deus esse médico ele foi super profissional, sabe? Em nenhum momento ele me julgou ou demonstrou julgamento. Ele foi assim muito profissional comigo. E aí ele me falou, né, que isso acontecia com algumas pessoas que faziam pela primeira vez, que ele já tinha atendido outras mulheres que faziam, né, ficavam com uma certa diarreia depois de manter as primeiras relações e tudo. E aí ele me passou um medicamento, disse que era para observar, que se não melhorasse dentro ali do determinado tempo, que era para eu voltar lá. Mas graças a Deus melhorou, realmente foi só naquele primeiro dia e depois as coisas voltaram tudo ao normal. E depois disso eu fiz outras vezes e nunca mais aconteceu isso, então realmente foi só a primeira vez. Agora me diz, uma pessoa que nunca fez isso, vai fazer pela primeira vez, do nada, ela não tem mais controle de fazer as necessidades? Menina, eu pensava que eu tinha ficado larga, que eu tinha ficado frouxa, que eu não tinha mais prega nenhuma, e que era isso. Eu juro pra vocês, eu entrei em desespero, mas graças a Deus eu fui atendida por um bom profissional que soube me atender e me explicar que aquilo poderia ser normal para algumas pessoas, que estava tudo certo, que logo ia voltar ao normal, e graças a Deus voltou. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.